Eu vou te falar porque, assim, a gente nunca pode subestimar o fator B do bolsonarismo, né? Que é o fator burrice. Tá. Esses caras são retardados, cara. Eu não tô brincando, esses caras são retardados. E os últimos acontecimentos aí? Cara, vamos lá. Sobre a urna eletrônica, o movimento de Michele versus família Bolsonaro, como que a gente tá? Cara, vamos lá. A gente tem... Posso só falar esse de urna eletrônica? Porque, Claro, assim, você falou pouco, vai lá. Porque eu acho que... Quem convida? Vamos lá. Fala aí, cara, tô zoando. Pô, pensei que você tava falando sério. Mano. E urna eletrônica? Sobre urna. É. Tava até discutindo hoje mais cedo com jornalistas, que eles falam assim, gente, não é possível, tem que ter alguma estratégia pro Flávio ter falado pra embaixadores sobre urna eletrônica, exatamente a mesma coisa que o pai falou, ou seja, ele deve estar cavando uma inelegibilidade pra ter uma desculpa pra sair da candidatura dele. E aí eu falei, a minha opinião pro jornalista foi o seguinte, não, o Flávio é burro. Você acha que não? Não tem uma Não estratégia? tem nenhuma não tem. estratégia Eu tenho dele se certeza que não tornar tem. deliberadamente inelegível. Porque não tinha o porquê. A coisa mais fácil do mundo era o Flávio simplesmente fazer um acordo, abrir mão da candidatura e falar, gente, tô saindo pro Senado, né, vou continuar aqui. Ele tem a cadeira garantida no Senado, ele ganha facilmente lá no Rio de Janeiro. E falar, olha, como tem nome que tem menos rejeição, ou por um acordo maior, não sei o quê, ele não precisa cavar a própria inelegibilidade pra ter uma desculpa pra sair. Todo mundo já quer que ele saia. No entorno dele, o Centrão quer que ele saia, Michele quer que ele saia, Eduardo já tá brigando com ele. Que esse é outro ponto também de família Bolsonaro, que mostra que o pessoal em torno do bolsonarismo não tá lá por princípio nenhum, mas tá por oportunismo. O Bolsonaro, ele tá vivo. O Jair Bolsonaro, ele está vivo, ele respira, ele está entre nós em plano terreno. Mas Flávio, Eduardo e Michele já estão em cima do caixão dele discutindo a herança. Os spoilers. E discordando sobre o testamento. Né? Então, não é que o sangue não esfriou, é que o sangue nem parou de correr. Não né? parou de correr, assim, eles estão em E o cima. silêncio do pai? É que o pai também não pode se comunicar que o com a pai não pode população, falar, cara. A gente né? não sabe o que ele tá falando. Não sabe, né? Se ele der um surto em casa e brigar com a Michele, ou se ele falar, Michele, volte a Vamos amar... fazer uma Que adivinhação. essa- O que você acha que tá passando na cabeça dele ou é impossível saber? Eu vou te falar porque, assim, a gente nunca pode subestimar o fator B do bolsonarismo, né? Que é o fator burrice. Tá. Esses caras são retardados, cara. Eu não tô brincando, esses caras são retardados. Saiu uma pesquisa que mostrou que a maior parte das pessoas que não foi votar no segundo turno votaria no Bolsonaro. E essa diferença seria o suficiente para ele ganhar a eleição. Então, o fato do Jair Bolsonaro ficar falando para as pessoas que a urna era fraudada, que olha, não dá para confiar, não sei o que lá, fez com que as pessoas... Porque o primeiro turno ainda tem o candidato a deputado, a senador, que fala pro cara, meu, sai de casa pra você votar em mim, hein, meu, não esquece, hein. Aí o cara pega o santinho lá, vota no candidato dele e mete um presidente lá também. No segundo turno, a galera saiu fora, fala, mas essa urna não funciona mesmo. Então, esse fator burrice nunca pode ser desprezado. Não é estratégico falar disso, como quem falou, e esses caras cometem faltas primárias. Esses caras, o fato, por exemplo, do próprio Jair Bolsonaro escrever uma carta, falando, carta ao povo brasileiro, e aí depois ele fala, não, mas não era para as pessoas saberem. Mas como assim, cara? Tá muito claro que você fez uma coisa absolutamente contraditória. É muita burrice uma atrás da outra. Puxando o saco do meu amigo aqui, cara, quando eu fui disputar a primeira eleição, junto com o Kim em 2018, que a gente não tinha nenhuma campanha de experiência, o Minato, que foi um dos nossos coordenadores e o cara que cuidou de toda a parte financeira, né? O japa dos números, né? Tá aqui. E, cara, quando você não sabe uma coisa, o que você faz? Você pergunta pra quem sabe. Minato, é o seguinte, cara, nós estamos com um problema. Nós temos pouco dinheiro. Onde a gente põe o dinheiro? A gente põe em funcionamento, a gente compra santinho, a gente compra adesivo de carro. Como é que faz? Como que faz certinho? Recebemos essa doação, isso aqui tá certinho? Você pergunta, você pede orientação pra alguém. Esses caras, cara, pra falar de urna eletrônica, eles não têm a menor ideia do que eles estão falando. Eles não têm a menor ideia. E eles só saem falando um monte de besteira, cara. Então, mas aí das duas, uma. Ou esse cara não pergunta, ou pra quem ele pergunta, a resposta vem errada. Que é o que eu acho que acontece no caso do celular, né? Do Flávio, em relação a dar celular pra todas as mulheres do Brasil, né? Primeiro que eu acho que não tem estratégia por trás disso, mas o Kim tem batido muito nessa tecla. Esse é o maior exemplo de que ele não tem amigo nenhum, cara. Que ninguém chegou do lado dele e falou assim, puta, isso é uma ideia de bosta. Né? Isso que você tá tentando pra aliviar a crise com o público feminino que você tem recebido depois da briga com a Michele, não vai funcionar e é uma ideia de merda. Ninguém fez isso por ele, cara. Então, assim, eu acho que
das duas uma, ou ele não ouve ninguém, tira essas ideias do cu também e sai por aí falando, ou pra quem ele pergunta, os caras falam, caralho, puta ideia, velho. Agora, mano, se o Lula tivesse pensado nisso, era o Bolsa Família 2.0, era o celular da família, alguma coisa assim. Então, assim, eu não consigo entender qual dessas duas hipóteses é a real. Se ele é um cara cabeça dura... O Jair, eu acho que era cabeça dura. O Flávio, eu acho que ele tá cercado de pessoas ruins. O Flávio é o seguinte, o Flávio não tem convicção de nada. O Flávio, ele é meio que o arquétipo do príncipe. Como o pai dele foi jogando ele nos lugares... Pra quem não... vamos lá, outra coisa. Flávio, podem processar, tá? Você sabe que o Flávio Bolsonaro foi o primeiro funcionário fantasma da família, né? Ele foi funcionário fantasma do Roberto Jefferson. Depois foi o Eduardo. Não, o Eduardo foi também, mas o Flávio foi antes dele. O Flávio, ele já começou a carreira política dele em esquema. O Flávio sempre foi o legalzão, o amigão, não vamos arrumar briga, vamos lá. Então ele é esse cara genérico, completamente sem convicção, que precisa fingir emular as coisas. E aí numa dessas, alguém fala, meu... Você precisa parecer um cara mais legal. Puta, vota o PL da misoginia. Fala que vai dar celular pra mulher. Fala que vai dar Bolsa Família, que Bolsa Família, a maior parte dos beneficiários são as mulheres que não têm como se sustentar. Porra, bicho, vou ganhar o voto. Não, você não ganha. Aí ele briga não, né? Cavam, né, uma armadilha pra ele por conta do vídeo da Michelle Bolsonaro e o cara fica todo cagado. Então, não tem estratégia. Não tem estratégia, Vilela. É pura burrice, cara. É pura burrice. E a Michelle? A Michelle, vamos lá. Isso é outra coisa. A Michelle, tem uma entrevista da Michelle, eu não lembro se é 2017, 2018, falaram inclusive hoje na minha live, né? Onde ela dá uma entrevista, cara, você vê ali a humildade em pessoa, né? Ali, ela é esposa do Jair. A Michelle hoje não é esposa do Jair, irmão. A Michelle hoje, ela é uma política concorrente da família Bolsonaro. É isso. A Michelle é isso, tá? A Michelle, ela conseguiu com muita habilidade, inclusive, pegar as pessoas do micro-universo bolsonarista, encantá-los com essa figura matriarcal, não porque eu faço a marmita pro meu galego, não porque eu sou muito crente, eu acredito muito em Deus, não porque eu quero fazer o bem, eu sou caridosa, ela tem aquele trabalho social dela com as pessoas surdas mudas, etc, etc. E a família foi lá degringolando em escândalo de corrupção e ela com essa popularidade conseguiu capitanear, através inclusive da força institucional do Valdemar da Costa Neto, né? Toda uma estrutura política e pessoas ao redor dela, que agora não racha, irmão. Ela, o Nicolas já olhou e falou, tamo junto, e esses dois estão juntos, cara. A Michelle e o Nicolas estão trabalhando. Inclusive saiu uma matéria mostrando que o Nicolas teria sido o idealizador do vídeo da Michelle contra o Flávio, né? Eu não duvido disso, eu também não duvido disso. Então a Michelle é isso, cara. A Michelle, ela só vai cutucando ali o Flávio pra não deixar ele pegar o espólio do Bolsonaro. E como o Bolsonaro tá fragilizado, é o cenário perfeito pra esse time. É isso. Dá pra saber o que vai acontecer nos próximos meses? Bom, vai ter uma eleição. Dentro da família Bolsonaro? Cara, eu acho o seguinte... A Michelle tá guardando alguma coisa? Ela quer ser candidata? Eu acho que a Michelle não quer. Pra Michelle hoje não seria bom ela ser candidata. Nem vice. E por quê? Nem vice. Imagina, vice pior ainda. Pior ainda. Por que não é bom ela ser candidata? Porque uma parte do bolsonarismo ficaria ressentido. Ela fez tudo isso pra puxar o tapete do cara que a gente gosta. E ela não tem chances contra o Lula, que tá fortíssimo, cara. O Lula está fortíssimo. A verdade é essa, a oposição errou ao longo desses anos, não fez nada de relevante, não conseguiu soltar os presos do 8 de janeiro, não conseguiu travar nada. Né? Teve um projeto que o Kim travou sozinho, que eu não lembro o que era, algum aumento de imposto. Era a medida provisória de aumento de imposto sobre que o Nicolas conseguiu votar errado. Investimento no agro e investimento no setor imobiliário. O Kim travou sozinho, o Nicolas votou errado, falou, foi mal, tava cuidando da minha filha. Apertei o botão errado, virou moda agora nos caras. Então, a oposição está fragilizada, o Bolsonaro está fragilizado, deixa o Flávio ir pro sacrifício e eu tenho certeza que a Michelle vai querer se consolidar para 2030. Eu tenho certeza absoluta. Eu acho que é isso, né? Essa pergunta sobre o que vai acontecer nos próximos meses é engraçado porque eu acho muito mais fácil a gente definir, né, ou tentar prever o que vai acontecer nos próximos anos do que o que vai acontecer nos próximos meses. Porque dos dois lados, tanto do lado do petismo quanto do lado do bolsonarismo, tá todo mundo, esse pessoal que ao redor do Bolsonaro e ao redor do Lula, estão jogando parado. Estão esperando porque eles sabem que vai ser a última do Lula e daí do Bolsonaro o que vai acontecer com ele não vai ser candidato em 2030.
Então o Tarcísio, por exemplo, não tem pressa nenhuma para ser candidato. Ele sabe que agora o Flávio perdendo essa, para ele é ótimo, porque daí ele surge novamente como o grande candidato do bolsonarismo, o cara mais técnico, aquele que governou São Paulo por 8 anos, e a Michelle é a mesma coisa, e a turma do Nicolas é a mesma coisa. No lado da esquerda, a mesma coisa que o Kim estava falando aqui antes, né? Tanto o Boulos, por que o Boulos não tá saindo candidato agora? Ele foi candidato lá atrás de 2018, né? O pessoal sempre teve essa tradição. Mas o Boulos fez acordo para não ser candidato a nada, né? Nem a deputado nessa eleição. Exato, né? Porque ele sabe que ele tá jogando parado. Bom, eu acho que tem 2 elementos, né? Primeiro, dele entrar na disputa interna do PT para ser um dos sucessores do Lula, né? Ele arrastou o PSOL, né? Liderou a ala para o PSOL continuar 100% na base do Lula e não abrir dissidência. E o outro ponto ele viu que fez um mandato apagado de deputado, ele perdeu a eleição para a prefeitura e compara os 2 cenários. Inclusive a outra eleição que foi 2020, né, Arthur, que o Boulos disputou, você foi candidato, né? O Boulos foi melhor numa eleição em que ele não tinha tanto tempo de televisão, que ele não tinha tanto dinheiro, que tinha candidato do PT, do que dessa vez ele foi pro segundo turno contra o Covas. Dessa vez ele teve dezenas de milhões de reais, ele teve apoio do PT, o PT não teve candidato e ele teve um desempenho pior. Então, eu acho que ele chegou... E ele montou o mandato de deputado federal inteiro, ele praticamente não pisou em Brasília, né? O mandato dele todo era a serviço dele disputar a prefeitura. E o mandato dele ficou apagado, ele percebeu que se ele disputasse para deputado, ele teria bem menos... Ele foi o deputado mais bem votado, né? De São Paulo. Ele percebeu que se disputasse a reeleição, ele teria bem menos votos, ele passaria vergonha. E também que se ele continuasse exercendo o mandato, ele estaria apagado. E aí ele fez um acordo com o Lula para ele assumir o ministério, né, como ele assumiu, para ter a visibilidade de ministro, que também acho que não está dando muito certo. E aí, em troca, ele não é candidato, o Lula dava o ministério para ele e ele lançava a mulher deputada federal, né? Então, teve esse desenho. Mas uma coisa que me ocorreu agora, Vilela, que eu acho importante a gente colocar aqui, sobre fontes de vazamento de Banco Master, né? Não é necessariamente, tipo assim, de vários lugares pode vazar coisas de Banco Master sobre PT, sobre Flávio, sobre Centrão e sobre Supremo. Inclusive, dentre todos esses que eu coloquei agora. Porque todo mundo sabe que o escândalo do Banco Master ganhou uma dimensão que ele não vai acabar sem ter alguma cabeça sendo entregue. Pode ser que, e eu acho que não vão ser todas as cabeças, né? Mas todo mundo entendeu que vai ter que ter uma cabeça grande, de alguma autoridade grande da República, que vai ter que ser entregue. E aí, eu vou colocar uma coisa pra você que não sei se as pessoas já sabem, já leram sobre isso, mas existe uma avaliação por parte do Toffoli de que quem vazou coisas de Resort Itaiaia, de coisas de foi o PT, foi o Palácio. Porque o Palácio, primeiro, o Lula tem uma rusga com o Toffoli, porque o Toffoli foi o ministro que impediu o Lula de ir no velório do irmão, quando o Lula estava preso, né? E o Toffoli tem aquele envolvimento grotesco lá, porque assim, não é nem que tá no nome do irmão, tá no nome do primo, tá no nome do laranja, não, ele era o sócio do resort, né, assim, a certeza de impunidade era tamanha que falou, não, eu vou ser sócio mesmo, e foda-se, do Vorcário, né. E aí, primeiro, o Toffoli, o PT vazou coisa do Toffoli, né, pra queimar o Toffoli e tirar as atenções do PT e o envolvimento do PT no escândalo do Banco Master. Por quê? O Lula recebeu o Vorcário, chamou o presidente do Banco Central para servir cafezinho pro Vorcário, chamou o ministro de Minas e Energia para atender os negócios do Vorcário e disse que não tinha nada com isso. Mas todo mundo sabe que metade do Master é PT, que é o Augusto Lima, sócio do Vorcário, amigo do Jacques Wagner e que só conseguiu ser sócio do Banco Master porque o Jacques Wagner contribuiu com um decreto lá no governo da Bahia que fez com que o Augusto Lima tivesse patrimônio suficiente, um ativo bom o suficiente para ele ser sócio do Vorcário. Então, assim, sai coisas de Toffoli, pode ter vindo do Palácio, pode ter vindo da Polícia Federal, pode ter vindo do Ministério Público, pode ter vindo de outro ministro supremo, pode ter vindo da própria defesa do Vorcário. A defesa do Vorcário também tem interesse em ficar vazando coisas, porque o Vorcário tá passando recado. Falando, ô, Supremo, não vai me soltar aqui não? Tenho coisa aqui, vai soltando. Ô, Flávio, não vai me soltar aqui não? Tenho coisa, solta. Ô, PT, não vai me soltar aqui não? Tenho coisa, solta. Ô, Ciro Nogueira, tu não tá me vendo que eu tô aqui preso? Vai lá e solta. Então, eu acho que faz parte do Vorcário vazar por meio da sua defesa coisas ali pra ir assustando a rapaziada e falar, gente, ó, vai cair alguém aqui se eu continuar preso, né? Do outro lado, o Palácio tem também interesse de vazar coisa contra Flávio, só depois da convenção, que o Palácio tem interesse de que acho que o prazo final de convenções é
5 de agosto? 5 de agosto é o prazo final de convenções. Aí passou a convenção, não dá mais pra voltar atrás na candidatura do Flávio, Derrubou, aí cara. entra com a metralhadora do que o PT tem sobre o Master. Do outro lado tem o próprio Centrão, que o Centrão tem interesse que vaze coisa do Supremo e do Palácio pra tirar o foco deles, né? Então, é um jogo ali de empurra que todo mundo tá interessado em tirar o próprio foco ali dos holofotes e do caso do Master, tanto que não saiu mais nada sobre Toffoli a partir do momento que ele, digamos assim, saiu de cena, abriu mão da relatoria, diminuiu a artilharia sobre ele, né? Só que ao mesmo tempo diminuiu sobre ele e aí aumentou. Aconteceu o que o Lula temia. O holofote foi pro PT. O holofote pegou lá o Jacques Wagner isso foi uma coisa engraçada que o Hélio Gaspar escreveu na Folha e que eu achei bom demais. Na época da Lava Jato, pegaram um monte de relógio de luxo na casa do Jacques Wagner. Aí o Jacques Wagner falou que pegaram 13 relógios de luxo na casa do Jacques Wagner e falou que não era original, que era cópia chinesa. Tá. Agora fizeram busca e apreensão e pegaram mais uma vez óculos de luxo na casa dele. Aí o Hélio Gaspar falou, mas caralho, é o maior colecionador de falsificação de relógio do Brasil, é o Jacques Wagner. Toda vez a Polícia Federal vai na casa dele e pega um monte de falsificação, né? Então, chegou, né? O que o PT temia aconteceu. Chegou no PT, que o Centrão temia também tá acontecendo. Chegou no Ciro Nogueira. Ciro Nogueira, assim, cara, cheio de operação em cima dele, todo enrolado. Ele com um baita do medo de perder a eleição pro Senado e tá perigando perder a eleição pro Senado. E se ele perdeu o poder, vai pra cadeia, fica o resto da vida. Então, tem um bang-bang ali. Acho que só adicionar mais um ponto também que interessa pra eles ofuscar, tanto, e acho que tem funcionado tão bem que você nem citou, que é o escândalo do INSS, né, Kim? Cada vez que saía alguma coisa do escândalo do INSS, se aproximava muito do Lula. Eu acho que ficar soltando essas coisas do Banco Master, o Banco Master tomou uma proporção tão maior que ofuscou todo o escândalo do INSS, cara. Não se fala mais nisso. A gente tá aí há, 70 dias da eleição, o filho do Lula estava envolvido nisso, né? O Lulinha estava envolvido nos desvios ali, nos descontos indevidos do INSS, da Previdência dos Aposentados, e não se fala mais nisso, cara. Não tem mais uma notícia, ninguém ataca mais o Lula em respeito a isso. Não, e o jeito que travou a investigação foi o mais ridículo de todos. Eles travaram a quebra de sigilo bancário do filho do Lula e da empresária que eu esqueci o nome, Roberto porque Singer. o nome da CPI era CPI do crime organizado, então não poderia investigar algo relacionado à INSS. Cara, assim, foi o Gilmar Mendes que travou, né? Se não me engano. Eu quase certeza que foi. Do crime organizado? Foi. Eu acho que foi o Gilmar. Assim, é um negócio impensável, cara. A comissão autoriza, os caras vão no STF, o cara fala, não, qual é o nome da CPI? CPI do crime organizado. Ah, não é do INSS, então não pode investigar isso. Tudo bem, então vamos abrir uma do INSS. Aí não pode também, porque... Caramba, bicho! E na INSS, que eu fui membro, quem barrou a quebra do Lulinha foi o Dino. Foi o Dino. Porque ele falou, não, foi votação... Que foi uma justificativa esdrúxula, né? Porque ele falou, foi votação em globo, né? Porque a gente vota quebras em globo, né? Não fica votando nominalmente quebra. Requerimento por requerimento. Requerimento por requerimento de quebra de sigilo, né? Nunca foi feito assim. Sempre, desde a redemocratização, tem CPI, você vai, olha, vamos quebrar desse grupo aqui, né? Do Lulinha, Banco XYZ. Outra curiosidade, né? A gente pediu convocação dos bancos que tinham feito acordo de crédito consignado dos aposentados, incluindo os maiores bancos do país. O PT que barrou a convocação dos bancos. Isso eu nunca vou deixar esquecerem. Quando a gente quis investigar banqueiro, quem barrou foi o PT. O PT votou contra, o governo formou maioria e votou para proteger banqueiro. E depois não sabiam dizer, não, é porque eles não estão no escopo da investigação, não sei o que. Enfim, nunca se esqueçam disso, né? Quando o PT vier falar das elites, dos bilionários, né? O BBB, bet, bilionário, não sei o quê. Mas lembre-se que eles que blindaram os banqueiros. No governo PT, os bancos ganharam sempre muito, não ganharam? Sempre ganharam muito, só que eles sempre tiveram o discurso Foram os recordes, né? Sempre tiveram o discurso de que não, a gente enfrenta a elite, a gente enfrenta os banqueiros, né? Mas, enfim. E a Bet? A Bet vai ser pauta desses debates da eleição? Eu acho que pouco, porque assim, é um problema grande, mas... Porque na Copa foi, né? Tem outras... porque na Copa era tipo assim... Descarado. Não era só que é descarado, mas era meio que assim, o intervalo comercial era ou você falava do jogo ou você falava da bet, né? Então o debate estava centrado nisso. Na eleição, eu acho, tem segurança pública, tem escândalo de corrupção, tem economia. Sim. E outra coisa, na véspera de eleição, quem vai pedir voto não quer ficar arrumando briga com o influenciador.
e bet interessa pra influenciador. Cara, a gente teve uma CPI que era pra investigar isso, o Cleitinho tirou foto com a Virgínia, porra. Você acha que esse cara falou na véspera da eleição, vamos acabar com o bet? Não, cara. Os grandes líderes populares do Brasil, e essa é a nossa denúncia, inclusive, para os membros da famigerada direita, eles são influenciadores, eles não são políticos. Eles não são pessoas interessadas em colocar uma pauta e discutir aquela pauta, independente da popularidade. Os caras estão preocupados em ser popular. Então, puta, cara, bet é um negócio popular pra caramba, né? Mó galera, deixa isso pra depois. É isso. Então, eu acho que eu vou discordar, viu? Porque o Lula, ele tá batendo em bet porque ele entendeu que as pessoas veem como um problema e que interessa pra ele mesmo o interesse dele sempre sendo taxar e não proibir ou restringir, ele agora eu sempre fui contra. Mas é diferente porque é o seguinte, o Lula precisa realmente resolver um problema de endividamento no Brasil, que é um problema dele, e ele sabe que ele vai ser eleito, isso é um problema dele, né? E existe uma outra questão que é o seguinte, o PT tem uma base muito forte. O que o PT manda fazer, o petista vai lá e obedece. Os influenciadores não. Os influenciadores estão sem base, velho. Qual é a base dos caras? O Flávio Rachadinha? Então, tenho que me preocupar aqui, A Virgínia tá aqui. Deixa eu tirar um quinhão de popularidade dela, Tira uma foto aqui e manda pro meu amigo. É isso, cara. Eu acho que o Lula também, se ele realmente quiser ou tentar transformar isso numa pauta dele de bater em bet, ele sempre vai ser... alguém sempre vai falar, beleza, mas você sancionou a lei, né? E aí, quando ele foi confrontado com isso, ele falou assim... mas veja bem, eu não mando no Brasil, eu não sou o rei do Brasil, né? Então, assim, ele tem esse calcanhar de Aquiles aí pra ser acusado. Tanto que nessa, eu acho que a gente tá falando na mesma entrevista... Daquela influencer Natália Finanças. governista, né? Sim, então, tipo exato, assim, mesmo na TV Brasil. Mesmo jogando em casa, na entrevista na TV Brasil, cara... Nem pra falar com a imprensa chapa branca, o cara teve competência, né? Jogando em casa, tipo assim... Sei lá, Ele vai no MBL News e ele não consegue se desenvolver. Não, mano, eu entrevisto o Arthur no MBL News e o Arthur, caralho, não consegui sair dessa aqui. Foda. Não, tá de brincadeira. Aí o Arthur me pegou, hein, meu. Vamos dar uma analisada na última pesquisa aí, você tem, Romer?